Começou agora aí, ó, tá? Brigadão, Davi. Valeu, filho. Desculpa aí, galera. Pronto, estamos gravando. Eu não estava gravando, tá? Obrigado aí, Davi, que deu o recadão. Valeu. Olha só, demorei a olhar também, né? Estava empolgado aqui nos fotossistemas. Então, retomando a discussão. O fotossistema 2 é o segundo fotossistema a ser descoberto. Quando descobriram esse fotossistema, perceberam que a reação ocorria numa faixa de comprimento de onda de 680 nanômetros. Essa faixa é relativa ao pico de absorção da clorofila B. Aí os caras falaram assim, rapaz, quando o dia vai amanhecendo, em termos de radiação luminosa, primeiro a gente vai ter 680, depois é que chega em 700. Você concorda comigo? Você vai aumentando a irradiância, chega em 600, 650, 680, 700. Aí eles falaram assim, bicho, essa reação aqui, ó, em 680 nanômetros, ela acontece antes da reação em 700 nanômetros. Tá coerente para vocês isso que eu estou mostrando? Se tiver dúvida, eu trago o gráfico para cá, tá? Eu pego o gráfico de novo para você ver. Ora, se eu estou aumentando a intensidade da luz, 680 vem antes de 700, concorda comigo? Então, a reação em 680 nanômetros é uma reação que acontece antes da reação de 700 nanômetros. E aí os pesquisadores falaram assim, rapaz, então a reação começa no fotossistema 2 e termina no fotossistema 1. Ora, assim, eu, por mim, tinha mudado o nome. Ó. Então, vamos rebatizar o fotossistema 1 vira 2 e esse que eu descobri agora vira 1. Mas existem leis de classificação em biologia que não pode fazer isso. Então, fica essa confusão. A reação começa no fotossistema 2 e termina no fotossistema 1, porque o 2 é o segundo a ser descoberto e o 1 é o primeiro a ser descoberto. Beleza? Tranquilo? Bacana? Bom, então vamos lá, presta atenção. O que vocês vão ver agora é uma mera curiosidade, exceto a Amanda. Eu sei que tem mais gente aí na sala biomédicos, mas não discursiva, né? Quem é que está aí biomédica, mas que não é discursiva? Levanta a mão para mim, por favor. Me bota no chat ali rapidinho. Luiz, Laisa, Gustavo, Fábio, Emanuele, Davi e Amanda. Só faltou a Maria Vitória, que já me avisou que está sem possibilidade de conexão. Tá? Tem mais alguém biomédica aí na salinha? Dá um recado aí para o Negão, por favor. Estou esperando aqui. Ninguém mais é biomédica? Só a Amanda? Maria vai fazer para medicina Enem. Tá. Tá. Então presta atenção. Toda a rapaziada aqui que eu vou falar nominalmente. Davi, Emanuele, Fábio, Gustavo, Lais e Luiz Guilherme. Relaxa com essas telas que vêm. Curte a paisagem, de boa. Tá gravado isso aqui, eu falo em sala de aula. Não precisa se preocupar com detalhes disso. Só prestar atenção. Ah, tá, entendi uma coisa básica e acabou. Tá legal? Presta bem atenção. A Amandinha precisa de todos esses detalhes. O que é a fotofosforilação cíclica? É muito simples. Os elétrons da clorofila A retornam para a clorofila A. Ponto final. Ele sai da clorofila A e volta para a clorofila A. Então, olha aqui. A luz, vamos pegar o laser. A luz, ela excita a clorofila A. A clorofila A é fotossistema 1. Fotossistema 1 é 700 nanômetros. E ao excitar, 2 elétrons são disparados. Eu vou ampliar aqui para você ver. Ó. 2 elétrons dão um salto quântico. Esses elétrons, se não forem capturados, vão virar luz. Então, existe um aceptor de elétrons. A gente diz que o complexo P700 está ativado e a ferridoxina é um aceptor de elétrons que vai capturar esses elétrons excitados. É como se fosse o goleiro pegando a bola que veio quente. Então, alguém chutou a bola quente, o goleiro pegou a bola. Quem pegou essa bola fervendo? A ferridoxina. Ela pegou quem, negão? Os 2 elétrons excitados.
Ficaram faltando 2 elétrons lá na clorofila A. Calma. Esses elétrons excitados vão dar um salto quântico. Tá, e aí? Como é que vai ser esse salto quântico? Já foi. Foram para um nível mais externo de energia. Eles vão passando progressivamente por um conjunto de proteínas receptoras que a gente chama de citocromo X, citocromo Y e citocromo Z. Isso vai reduzindo potencialmente a energia do elétron, de tal maneira que os 2 elétrons voltam para a mesma clorofila, fechou, fotofosforilação cíclica. Nessa transferência de elétrons, a gente vai vendo aqui a produção de ATP. Então, recapitulando, o elétron excitado, ele vai para um nível mais externo, e aí desse nível mais externo ele tem que voltar. Quando ele volta, ele cede a energia que permite a formação do ATP. Calma. Ele voltou, estabeleceu a carga elétrica da clorofila. Ok, mas espera aí. Quem pegou a energia do elétron? Aí, proteínas transportadoras de elétrons. Então, as proteínas transportadoras de elétrons, onde a ferridoxina nesse fotossistema é a mais importante, ela vai transferindo o elétron de um sistema para o outro, de uma proteína para outra, e nessa transferência, a energia do elétron vai baixando. Negão, para onde essa energia vai? Ela é transformada em ATP. Ela vai sendo incorporada à molécula de ATP, e a gente passa a fotofosforilar. Que é isso? Adicionar fosfato, fosforilar, com a energia da luz, fotofosforilação. Cíclica, porque o elétron da clorofila A voltou para a clorofila A. Beleza? Tranquilo? Nego, complexo, concordo. O próximo, então, é mais complexo ainda. Tá? O próximo é mais complexo ainda. E aí também não é para se assustar. Presta atenção. Os elétrons da clorofila B, que agora o fotossistema é o 2, eles vão voltar para a clorofila A. E os elétrons da fotólise da água vão voltar para a clorofila B. E aí você fala assim, e os elétrons da água? A água foi quebrada, pô. Não esquece, a água foi quebrada. Então, olha só. Aqui, ó, eu estou mostrando aqui embaixo a água quebrada. Observa comigo. 2 elétrons são liberados, mais 2 hidrogênios, mais meio de oxigênio para a atmosfera. Comecei a brincadeira por aqui, ó. Tudo bem? Vamos que vamos. Negão, e aí? Aí eu estou no fotossistema 2. O fotossistema 2 é o P680, que vai interagir com o fotossistema 1, que é o P700. Ah, então são as 2 clorofilas. Sim. Aí eu estou numa planta que tem a clorofila A e B. Ah, então peraí. Então, se só tem clorofila A, vai fazer fotofosforilação cíclica. Se tem clorofila A e B, vai fazer as 2. Peguei. E o que é a cíclica? Olha meu esquema aqui no laser, como ele é muito simples a princípio. Esse esquema é muito bacana. Olha aqui. Olha o laser. Ele sai da clorofila B, o elétron, vai para a clorofila A. O elétron da clorofila A vai para algum lugar aqui, ó, que a gente já vai ver, e o elétron da água volta para a clorofila B. Então, por isso foi acíclico. O elétron de um lado vai parar em outro, o elétron do outro vai parar em outro. Nego, e o que vai acontecer aqui? Vamos ver, porque o objetivo é produzir ATP, então vamos ver. Tá? Acompanha comigo agora. A luz excita a clorofila B antes da clorofila A. A gente até bota no desenho ó, o 680 mais baixo e o 700 mais alto, para dizer que está aumentando o potencial de energia. Então, a luz excita a clorofila B em 680 nanômetros e ela despolariza 2 elétrons ativando o sistema. Pô, P680 ativado. Uma vez que ele está ativado, o que vai acontecer? Uma proteína transportadora de elétrons vai pegar esse elétron e vai transferindo ao longo dos citocromos. Ué, Gustavo, você não falou que é a ferridoxina? Não, não. A ferridoxina é no fotossistema 1. Aqui vai ser a plastoquinona. Negão, para o Enem, não. Esquece Enem, presta só atenção. Só entenda o processo, tá? Não tem que decorar nada disso, não. Pode ficar tranquilo, a galera aí de boa, tá? Essa era aquela hora que eu esperava no chat ali, a galera... Beleza? Brincadeira. Então, olha só.
O elétron volta para o fotossistema C6. Aí, boa, Laís. Aí, pô, alguém me deu moral, pô, brigadão. Vocês não estão me dando moral, hein? Mas valeu, obrigado, Laís, obrigado. Então, voltou para cá. Aí, o que, que vai rolar aqui, ó? A plastocianina, ela é fundamental para fazer a interligação desses elétrons, tá? Obrigado, meu amor, obrigado, obrigado. Morrendo de saudade de vocês. Então, a plastocianina vai transferir o elétron do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Quando chegar no fotossistema 1, a energia luminosa está aumentando. Pum, dispara 2 elétrons. A luz bateu, dispara 2 elétrons. P700 ativado. Quem vai ser a proteína que vai segurar esse elétron? A ferridoxina, como a gente já conhecia. Negão, e aí? Ela vai transferindo ao longo de uma cadeia de citocromos, de proteínas, e agora vai acontecer uma coisa curiosa, porque não vai voltar para a clorofila. O NADP, lembra do NADP? Vai pegar junto com esses elétrons, vai ficar NADP-. É claro, negão, ele fica NADP- porque ele vai pegar H+. Olha aí a mágica acontecendo. Então, muitas perguntinhas que você estava lá atrás, ué, mas era NADP com H+, ficou NADP. O NADP ele é reduzido a NADP- com elétron, depois ele volta à condição normal quando ele pega o H+, aí ele vira NADPH2 lá embaixo. Peraí, de onde vieram esses hidrogênios? Olha a setinha aqui do hidrogênio. Da quebra da água. Cara, é tudo junto ao mesmo tempo, é tudo junto ao mesmo tempo. Perdão, enquanto a água está sendo quebrada, o fotossistema 2 está sendo ativado, libera elétron, o elétron dá um salto quântico, já gera a produção de ATP ali, ó, já está produzindo ATP, ó. Aí esse elétron vai para o fotossistema 1, é energizado de novo, o que determina a formação do NADP-. O NADP- pega o hidrogênio da água, forma NADPH2, o oxigênio foi liberado para a atmosfera e os 2 elétrons da água voltam para o fotossistema 2, fechando a fotofosforilação acíclica. Então, o que, que aconteceu? O elétron da água foi para o fotossistema 2, o elétron do fotossistema 2 foi para o fotossistema 1, e o elétron do fotossistema 1 foi para onde? Para o NADP. O elétron do fotossistema 1 foi para o NADP. O que, que a planta está produzindo nesse caso? Fazendo a fotofosforilação acíclica, ela está produzindo tanto ATP quanto NADPH2. Gustavo, se ela não tiver clorofila B, sem crise, volta aqui. Olha aqui, ó. Se ela não tiver clorofila B, ela produziu NADP na fotólise da água e está produzindo ATP na fotofosforilação cíclica, sem problema nenhum. Como é que ela sabe se ela tem as duas? Ela faz qual? É ela que decide. Ela está precisando produzir mais ATP? Ela está precisando produzir mais NADPH2? Então é a planta que vai decidir por um controle genético, obviamente, porque tudo se resume na genética. Todo mundo acha que eu puxo a sardinha para o meu lado, mas não é. Tudo se resume na genética. Tudo é genético. Tudo bem? Dicas finais. A plastoquinona é o aceptor de elétrons do fotossistema 2. Está aqui em cima ela, ó, tá? A plastocianina transfere os elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1. A ferridoxina no fotossistema 1, aqui, ativa uma enzima aqui, Amandinha, NADP redutase, tá? Para que ocorra a formação do NADPH2. Então, a ferridoxina, quando ela faz essa conversão do NADP para NADP-, ela está ativando a enzima NADP redutase. Tudo bem? Fechou, acabou, acabou. Negão, sou Enem, salva aí, salvo. O que, que você precisa saber? Primeira fase da fotossíntese, fase claro. Reações que ocorrem nas áreas clorofiladas. O que, que acontece? Quebra da água com produção de oxigênio e hidrogênio e formação de NADPH2. Acabou. Depois, nessa fase ainda, fotofosforilação, formação de ATP. Tudo que você produziu na fase claro, você vai mandar para a fase escuro. Fase escuro ou fase escura. Mas essa fase não é que ela só acontece à noite, não. Essa fase, ela ocorre no estroma. Lembra aquela área meio como se fosse o citoplasma do cloroplasto?
e você vai ter a fixação do CO2. Como é que se dá essa fixação do CO2? Fixação de CO2, também chamado de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. O CO2 reage com a água e com o ATP, produzindo glicose e água. Mas essa reação com a água não é com a água propriamente dita, né? O CO2 reage com quem? Com o hidrogênio que veio da quebra da água, mais o ATP da fotofosforilação. Então, os produtos da fase claro vão para a fase escura. Eu estou doido para chegar no último slide aqui, que tem um resumo, que para quem é Enem na sala, é só isso que tem que saber. É o último slide. Se você souber o último slide, você está bem demais, tá? Mas eu tenho que ir detalhando tudo, não tem jeito. Então, vamos lá. Equação geral das pentoses. Nossa, se bem. Vamos embora, devagar. O CO2 reage com o ATP, mais o hidrogênio transportado pelo NADP, forma glicose. Aí, calma. O NADPH2 deixou o hidrogênio, voltou como NADP. O ATP foi quebrado, então ele liberou 18 ADP mais 18 PI. Por que I? Porque ficou inorgânico de novo. E você produziu ainda 6 moléculas de água. Essa é a equação geral do ciclo das pentoses, tá? Que eu vou ter que dar uma detalhadinha para mostrar, né, que tem a Amanda na sala. Temos vários alunos, né, do Darwin inteiro que fazem discursiva. Então, o material já está preparado para atender todo mundo. E quem é Enem vai ouvindo assim, isso aqui eu não preciso. Não precisa mesmo. Deixa eu ampliar esse ciclo aqui para você ver. Não precisa dele. Esse ciclo aqui é chamado ciclo de Calvin-Benson. Amandinha, você tem um ano inteiro para treinar esse ciclo comigo, tá? À vontade, né? Mandar questão, eu devolvo, a gente conversa, faz um bate-papo sobre isso, relaxa, tá? Tem um ano inteiro para decorar com calma isso aqui. O que vai acontecer? O CO2 vai entrar na reação e vai reagir com essa molécula aqui, que é a RuBP, tá? Depois tem a tradução dela, é a ribulose bifosfato. Ela tem 2 fosfatos aqui, ó. Tem uma enzima que vai catalisar essa reação chamada rubisco, ou ribulose bifosfato carboxilase. A gente vai juntar as moléculas e quebrar uma molécula de 3 carbonos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, mais um carbono, 6. Quando a gente juntar os 6 carbonos, a gente vai quebrar em moléculas de 3 carbonos. Faz a conta comigo. 6 moléculas somadas com 6 carbonos, quebrando em 3, vão dar 12 moléculas de 3 carbonos. E quem é essa molécula de 3 carbonos? É o ácido fosfoglicérico. Esse ácido fosfoglicérico vai ser hidrogenado, a gente vai botar hidrogênio nele, a gente vai botar ATP dentro dele, e ele vai virar um aldeído fosfoglicérico. Eu já estou aqui embaixo, é bem química isso, tá? Das 12 moléculas de aldeído, vão sair 2 moléculas de aldeído, aqui, ó, al de aldeído, fosfo P, G de glicérico. E essas 2 moléculas de aldeído, de 3 carbonos, junta as duas, vai virar uma molécula de 6. Quem é ela? Glicose. Vai formar glicose. Saindo 12 moléculas, 2 saíram, ficam 10. Essas 10 moléculas vão sofrer mais adição de ATP e vão ser desidrogenadas, voltando a recompor a ribulose bifosfato. Vamos ver tudo o que eu falei, ó. Eu vou formar o ácido fosfoglicérico, aí eu vou jogar 12 ATP, isso vai liberar 12 ADP mais 12 PI, eu botei energia na reação, eu vou trazer 12 NADPH2, volta NADP, eu botei os hidrogênios, e quando eu hidrogenei o ácido, isso é química, ao hidrogenar um ácido ele vira um aldeído, então a gente vai formar aqui o aldeído fosfoglicérico. Esse aldeído libera 2 moléculas que vão formar glicose e continua como aldeído fosfoglicérico. Essas 10 moléculas recebem 6 ATP, sai 6 ADP e 6 PI. A gente vai ter aqui a saída de água do processo, recompondo a ribulose bifosfato. Tá, Amanda? Calma, temos muito tempo para conversar sobre tudo isso. Se você olhar o meu material, tá tudo mastigadinho, tá? Recomendo que você trabalhe pelo material que eu coloquei para você. Tem muitos materiais. Eu sou professor e eu sou autor também.
Então, eu conheço o meu aluno, é diferente você escrever para o aluno que você conhece. Então, vai lá, depois me dá um feedback. Gustavo, acho que não ficou bom, acho que ficou bom, né? Eu acho que tá bacana para vocês lerem lá. Depois você me dá um retornozinho lá, tá bom? Traduzindo, aquele asterisco que eu mostrei é a enzima ribulose difosfato carboxilase, ou bifosfato, ou rubisco. RubP é a ribulose 1,5 bifosfato, porque os fosfatos estão, ó, no primeiro e no quinto carbono, tá? Ela é uma pentose. O PGA é um ácido fosfoglicérico de 3 carbonos e o PGAL é o aldeído fosfoglicérico de 3 carbonos, ou também chamado gliceraldeído 3-fosfato, só traduzindo os nomes. E esse é o slide definitivo para a galera Enem, que estava esperando até agora aí, que deve estar gritando, aê, né? Vamos ver se vai gritar lá. Tô zoando, tô brincando, tá? Esse é o slide que o time Enem tem que saber fazer. É isso aqui que você precisa, você que é do grupo Enem. Presta atenção. É muito simples. Aqui onde está reações de claro, a gente tem as reações que ocorrem nas áreas clorofiladas do cloroplasto, que a gente aprendeu os nomes. As lamelas que sustentam as tilacoides, que em conjunto formam um grânulo, que o conjunto dos grânulos é a grana. É ali que acontece. À direita, reações de escuro, são as reações que acontecem na fase escuro. Então, à esquerda, reações de claro, são duas, fotólise da água e fotofosforilação. A luz quebra 12 moléculas de água, liberando aqui embaixo 6 moléculas de oxigênio. Ó que chupeta para vocês isso. Ao mesmo tempo, aqui, ó, esses dois do meio aqui, ó, ocorre produção de 12 NADPH2. Peraí, Gustavo, por que 12? Olha lá, se são 12 águas, são 24 hidrogênios. 12 NADPH2 para transportar os 24 hidrogênios. Tranquilo? E eu vou ter a fotofosforilação, que vai produzir 18 ATP. Então, olha só o que você precisa saber. Peraí, então na reação de claro tem duas reações. Quebra da água, produzindo NADPH2 e oxigênio, e fotofosforilação produzindo ATP. Acabou, cara. Só isso. O NADPH2 e o ATP vão para a fase escuro. Quando eles chegam na fase escuro, qual a reação que tem? Fixação do carbono. Então vai entrar aqui em cima o CO2. Ele vai reagir com o hidrogênio e com o ATP. Isso vai formar glicose e também vai formar água. O NADPH2 deixou o hidrogênio e volta como NADP, olha lá, ele volta como NADP. O ATP deixou a energia e voltou como ADP mais PI. Acabou a conversa, não tem mais bate-papo sobre isso aí, vida que segue. Então veja a diferença de um detalhamento para quem precisa e de uma coisa mais sintetizada para quem pode curtir sintetizada. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Duvidazinha no chat? Porque acabou a parte 2. Eu vou fazer exercício agora. Então vamos lá. Aí, ó como é que as questões vêm exatamente aqui, ó, em cima do esqueminha que eu te coloquei, tá? Então vamos ver. O esquema abaixo resume de forma sucinta as etapas clara e escura da fotossíntese no interior de um cloroplasto, tá? Então eu tenho aqui o número 1, tilacoide 2, 12 NADPH2, 18 ATP, estroma 3, 4, glicose. Gustavo, exatamente o que você falou, perfeito. Então vamos botar o esqueminha lá em cima. Em relação ao processo esquematizado, é correto afirmar o quê? Vamos ver se vocês matam aí, participa comigo. Bota aí uma mensagenzinha no chat para mim. Vamos ver se você mata o gabarito aí, por favor. Tô esperando vocês brincarem comigo aí, ó. Bota uma letrinha aí, vamos ver se você acha. Na dúvida, ó, você volta para cá, ó, tá? O materialzinho tá esse aqui, ó, tá? Pronto, vai lá. Manda ver pra gente aí. Conexão tá bacana agora. Beleza. Vocês estão aí? Vocês estão muito caladinhos hoje. O que tá vendo, hein?
Preocupado com vocês. Vocês estavam mais falantes na semana passada, estavam participando mais. Vocês que estão meio deprimidinhos ou é a matéria que é mais chatinha? Que a matéria é mais chatinha eu tenho consciência, tá? Ó, o Davi vai de D. Ajuda aí, Davi. Responde aí, ó. Participa aí. Eu tô me sentindo sozinho, abandonado. Me sentindo muito abandonado. Ninguém fala comigo, tá? O Davi foi de D. O Davi está dizendo que, em relação ao processo esquematizado, é correto que ocorre no estroma a fotólise da água. Não, Davi. A fotólise da água é a matéria, né, Luiz? Eu concordo. A matéria é chata, mas já está acabando, gente. Já está acabando, tá? Semana que vem eu vou dar uma aulinha disso aqui e vou encerrar, tá? E aí eu posso fazer revisão, posso entrar em matéria nova. A matéria é chata, eu concordo, eu concordo. Mas vamos lá, vamos reagir. Participa mais com o Negão, senão eu também desanimo aqui, né? Pode abrir o microfone, tem pouca gente se você quiser conversar, né? Vamos animar um pouquinho, senão a gente fica meio baqueado também. Olha só, Davi que falou, Davi, lindão, ó, no estroma é aqui à direita, tá vendo, filho, ó? A fotólise da água ocorre aqui, ó, na tilacoide. Quando você quebra a água na presença da clorofila e na dependência da luz, tá? Então eu acho que não é a D. Eu acho que não é a D. Quem tenta a outra aí? Vamos ver quem tenta a outra aí. Joga lá, tô esperando você lá. Ou quer que eu faça junto? A matéria é chatinha, né? Eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Ó, a substância liberada em 4 é o oxigênio. Não, o oxigênio é liberado em 2, ó. Tá? O oxigênio é liberado em 2. 4 é água, tá? Substância liberada em 2 é a água. Não, em 2 é o oxigênio. Tá bom? A água tá em 4. Ele trocou. Tava entre a C e a D. Deve ser a C, Davi. Vamos ver se é a C? Vamos ver. Os átomos de carbono e hidrogênio presentes na glicose originam-se das substâncias 3 e 1, respectivamente. Respectivamente é nessa ordem. Mas como a D está errada, então você vai para C. Beleza. Então vamos ver. Olha só. Ele está dizendo que carbono vem do 3, os átomos de carbono e hidrogênio presentes na glicose originam-se das substâncias 3 e 1. Vamos ver o 3. 3 está aqui em cima. 3 é o CO2. O carbono da glicose vem do CO2, tá certo. E o 1 tá aqui, ó. O 1 é a água. O hidrogênio vem da água. Tá perfeito, é a letra C. Matou aí, viu? Acertou a charada, tá? Então, na glicose, os átomos de carbono foram originados de 3, certinho, ó, tá? Que é o CO2. Enquanto os átomos de hidrogênio são provenientes da quebra da água, que é a substância indicada em 1, que é a água. Perfeito, tá bom? Vamos fazer mais uma aqui. Com relação à fotossíntese, considere as seguintes afirmações. As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz. Rapaz, deixa eu voltar um slide. As reações que dependem de luz são as reações da tilacoide. E as reações que não dependem da luz são do estroma. Mas parece que as reações do estroma dependem de forma indiretamente, ó, dos produtos do que acontece na reação que depende da luz. As reações independentes de luz, estroma, utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz. É verdade, cara. Eu tô achando que é verdade, hein? Porque a reação dependente de luz produz NADPH2 e ATP. Isso vai ser usado na reação que independe de luz. Eu estou achando que essa é verdadeira. B. 2. As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nas tilacoides. Não. As reações dependentes de luz são na tilacoide. As reações independentes são no estroma. Tá? Então essa está errada. E a 3. Se a 2 está errada, ou é a letra A, ou é a letra C. Ó. Né? Se a 2 está errada, ou é a letra A, ou é a letra C. Vamos ver. O ciclo de Calvin utiliza CO2 e outras moléculas para produzir glicose. Certinho, fechou. Então é a letra C. O ciclo de Calvin usa o CO2 mais outra molécula. Qual, Gustavo, outra molécula? Vou voltar para você ver aqui, ó. Ele usa o CO2, ó. Vou voltar tudo para você ver aqui, ó. E a ribulose bifosfato aqui, ó. Usa o CO2 e a ribulose bifosfato para originar lá embaixo a glicose. Tranquilo?
Tô correndo para lá, tô correndo para lá. Acho que eu botei mais duas questões aqui, ó. Analise o esquema básico que se refere de forma bem simplificada ao processo de fotossíntese, ó. Você vê que é a mesma brincadeira do que eu disse que é essencial para a galera Enem. A luz, na etapa A, permite a formação de NADPH, permite a formação de ATP. ATP e NADPH vão para a etapa B, o que gera o produto final. Aí da etapa B volta a ADP mais P e NADP para a etapa A. Entende tudo. O esquema está lá em cima. Suponha, essas questões são massa, né, de isótopo radioativo, né, aparece comigo, aparece com citologia, que eu acho que é o Kelvin. Suponha que uma cultura de algas verdes seja iluminada e receba gás carbônico com isótopo C14 e água com isótopo O18. Podemos afirmar que a água é o quê? Fonte doadora de hidrogênios e o oxigênio vai para a atmosfera. O CO2 é que vai formar glicose. Então vamos lá. O gás carbônico participa da etapa A? Não, o gás carbônico só entra na etapa B, está fora. O gás carbônico participa apenas da etapa A, está fora. A água participa das etapas A e B. Rapaz, a etapa A tem água, é fato. A etapa A tem água, a etapa B produz água. E prever que ocorra a liberação de oxigênio com isótopo O18 nas duas etapas. O oxigênio veio da água. Se o oxigênio veio da água, a água está com isótopo O18. Tem realmente isótopo O18 na liberação do oxigênio, mas ocorre isso nas duas etapas? A não ser que você esteja falando da formação da água, mas olha o que ele está dizendo: prever que ocorra a liberação de oxigênio com isótopo O18 nas duas etapas. Ele está dizendo que parece que vai ter formação de oxigênio nas duas etapas. Vamos ver a letra D. A água participa apenas da etapa A. Aí, como fala participa, parece que está botando ela como reagente, não como produto. Acho que ficou talvez um pouco mais coerente. Vamos ver. E prever que ocorra a liberação de oxigênio com isótopo O18 nessa etapa. Parece que a letra D fechou bem o centro da questão, que fala participa no sentido de reagente, tá? Bacana aí a questãozinha também. O experimento demonstra que a água participa apenas da etapa A, porque ela é reagente, né? Na etapa B ela é produto. E permite prever que ocorra a liberação de oxigênio com isótopo O18 nessa etapa, como consequência da fotólise da molécula de água, tá? Acho que eu botei mais um exercício, tá aí, ó. Mais do mesmo, ó, tá? Você vê que quase todos os exercícios que eu brinquei com vocês agora aqui fazem referência exatamente àquele último slide que é o mais importante do processo, tá? Vem cá. As reações químicas representadas no esquema podem ocorrer em uma mesma célula, tá aí, ó, revisando. A luz reage na fase luminosa, nas tilacoides, entra a água, é quebrada, libera oxigênio. O hidrogênio da água vai para o NADP, que vira NADPH2. A energia luminosa gera a formação de ATP. ATP e NADPH2 vão para a fase química no estroma. O CO2 entra, forma glicose. Observe que interessante que o esquema simplificou uma verdade. Olha aqui, ó, tô indo lá rabiscar, ó. O esquema não colocou para a gente aqui, ó, o quê? A formação, ó, ele simplificou uma verdade, ó. Ele não colocou para a gente aqui, ó, a formação da molécula de água, ó lá. Ele simplificou uma verdade, sem problema. E aí, o ATP que estava aqui, que chegou aqui, ele volta, ó, ele volta como ADP mais P, tá? E o NADPH2 que deixou o hidrogênio volta como NADP. Beleza, o que ele quer saber? O que é errado, tá? Ele quer saber o que é errado. Vamos ver se vocês matam essa aí. Vou deixar aí para vocês brincarem, tá? Vou esperar vocês. 45, né? Vamos fechar light. Não vou nem fazer a parte 3 para vocês não estressarem, tá bom? Porque a matéria tá chata mesmo, né? Então a gente fecha aqui, sem crise. E na semana que vem a gente faz a parte 3, tá bom? Sem problema.
Só dar um feedback para o nego aqui. Qual alternativa vocês acham que está errada? E a gente vai encerrando o nosso bate-papo aqui. E aí, gatinhos? Bom, acho que vocês não estão muito afim de participar hoje, não tem problema, tá? Então vai lá, o Negão vai falar aqui, ó, para vocês. Vamos lá aqui, ó. O oxigênio, ele origina-se da molécula de água. Isso é uma verdade aqui, ó, né? A molécula de água quebra e libera o oxigênio, tá? Fase luminosa é independente da fase química. Gustavo, a fase luminosa depende de água e depende de luz. A fase química é que depende de produtos da fase luminosa. Então parece que ela é verdadeira. Aqui, Amandinha, parece que é verdadeira. Ó. Não sei, vamos repensar depois com as outras. Mas a fase luminosa não tem nada da fase luminosa que seja dependente da química. Talvez você pense assim: ah, precisa do ADP mais P e precisa do NADP. Mas isso foi produzido na própria fase luminosa. Tudo bem? Carboidrato produzido, que é a glicose, gera outras substâncias. Olha, a pergunta é sobre essas reações. Não, aqui eu não estou vendo gerar nada. Luz é fundamental para a excitação dos elétrons. Sim, eu dependo da luz para excitar os elétrons. Então, olha que legal aqui, ó, que a gente estava na dúvida daquela fase da letrinha B, né? O gabarito propõe o quê? A fase luminosa é dependente da fase química, porque o ATP tem que voltar, né? Amanda botou uma interrogação, a gente questionou e fechou. Porque o ATP ele é formado a partir de ADP mais PI, e a redução do NADPH2 só acontece se houver disponibilidade de NADP. Então, se não voltar essas coisas que foram para a fase química para a luminosa lá, você curiosamente não continua fazendo o processo da fase luminosa. Gustavo, mas eu fiquei com dúvida na C. Sim, a C gera uma grande dúvida. Carboidrato produzido gera outras substâncias. Eu não vejo isso nessas reações. Mas eu sei que a glicose nos vegetais pode ser acumulada para formar o quê? Amido, por exemplo, tá? Então essa questão é uma questão muito complexa e muito difícil, que a gente fecha aqui o nosso bate-papozinho, tá bom? Então eu me despeço aí de vocês, bons estudos, tá? Fique em casa, não tem nenhuma dúvida. Deixa eu parar de compartilhar com vocês aqui. Pronto, a gente fica face to face, ó, beleza? Tranquilo? Espero que vocês... Não vou falar que vocês tenham curtido, porque eu acho que vocês não curtiram nada, né? Mas tudo bem, tá bom? Desculpa aí alguma coisa, né? A matéria às vezes não ajuda, não agrada, infelizmente, tá? Mas tenta animar um pouquinho, tô achando vocês um pouquinho desanimados, isso me preocupa, né? Porque eu sempre tento jogar o astral lá em cima, e poxa, se nem eu geralmente consigo, né, jogar o astral para cima, se eu não estou conseguindo jogar seu astral para cima, isso me deixa um pouquinho preocupado, tá? De nada, Davi, que isso? Tá? Só tenta melhorar um pouquinho o astral de vocês. Semana que vem a gente continua brincando os nossos bate-papos. Eu vou ver se eu consigo agendar o horário. 2 aulinhas tá bom de novo, não precisa mais que isso mais não, tá? E a gente se vê. Beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima.